Olá, bom dia, André. É um prazer falar contigo. No início do ano de 2022, eu ficava bastante incomodado com as projeções de crescimento econômico do Brasil. Eu não via razão para o mercado estar tão pessimista, colocando ali projeções negativas de PIB, ou 0%, o relatório Fox dava 0,20%. Isso porque o Banco Central no Brasil saiu na frente fazendo o ajuste de inflação, subindo juros, mostrando seu comprometimento com a meta inflacionária. Do lado fiscal, as contas do setor público, a gente em superávit primário após anos de déficit primário, reformas do lado microeconômico. E aí eu perguntava para os convidados por que havia tanto pessimismo. E o Paulo Guedes dizia, vocês vão errar. E vão errar de novo. E aí os dados de atividade econômica, eles começam a surpreender positivamente. Antes mesmo dos auxílios, né? Os dados de desemprego, de atividade, de varejo, de indústria. Onde é que nós, economistas, erramos tanto com essas previsões tão pessimistas, professor? Eu acho que no início do ano havia esse pessimismo. Acho que eu penso diferente, acho que tinha motivo. Eu mesmo previa um crescimento bem menor. E vim aqui, inclusive, e disse, eu acho que se não forem lançados pacotes fiscais, pacotes de estímulo, vai ser muito difícil levantar a atividade para atingir o otimismo que era previsto. Então, existem efetivamente efeitos que vêm por conta de reformas que foram feitas lá atrás, e isso acaba gerando, por exemplo, facilidade de emprego. Então, o que a gente viu, essa queda muito acelerada da taxa de desemprego, evidentemente é o resultado de você flexibilizar a atividade, flexibilizar as regras, né, de contratação e demissão, isso facilita muito. Só que isso também gera aquele efeito de criar empregos que são de qualidade muito duvidosa, de qualidade muito limitada do ponto de vista da qualificação, do ponto de vista da tecnologia. Então, mesmo a própria definição, né, de emprego formal e informal acaba sendo alterada depois da reforma trabalhista de 2017, mas do ponto de vista macroeconômico, né, a própria retomada da atividade econômica gera esse efeito. E aí o que ajuda a explicar isso? Primeiro, a taxa de câmbio desvalorizada, que eu acho que ajudou muito a gerar um resultado de balança comercial como a gente está vendo, um resultado muito bom, ainda que menor do que o ano passado, então isso puxa um pouco a atividade. E a gente tem os pacotes fiscais, que a gente não pode negar, são muito importantes, né, geraram e vão gerar ainda mais uma atividade forte do ponto de vista do consumo e, de certa maneira, acomodar um pouco a expectativa do empresariado para gerar algum investimento. Agora, o que a gente também não pode deixar de esquecer é que os efeitos nos setores, eles são muito diferenciados. Então a gente viu, por exemplo, no segundo trimestre, a agricultura puxando bem, mas a gente já vê um pouco ali a dificuldade da indústria de manter a sua atividade, e agora o setor de serviços, que representa 7 de cada 10 reais que a gente produz, conforme a economia vai retornando à atividade, à normalidade, a tendência é que o setor de serviços volte com força. Então quando você junta os fatores que combinam o aumento da exportação do setor agrícola, setor de minério, com a retomada do setor de serviços, que é grande parte da nossa economia, então fica muito fácil de ver por que a economia retornou. Agora, por que a gente errou lá atrás? Eu acho que tem muito a ver exatamente com a maneira como o governo sinalizava as questões, então ainda estava bastante incerto o que ia acontecer. A gente não pode esquecer que o governo, muitas vezes, ele diz que não vai fazer algo, e depois volta atrás nas relações com o Congresso e acaba fazendo, e isso evidentemente acaba afetando a maneira como a gente interpreta o decorrer, né, da economia ao longo do ano.